Esse jogo é o melhor jogo de soldado brasileiro. Eu tava assistindo o filme no celular. Como não dava mais para ouvir voz, porque chuva tava muito chovendo, até meu ouvido doeu. Aí abri o jogo e comecei de jogar e era muita top demais. No terceiro fase eu cansei de jogar. Mas quarto fase já tava muito difícil. Joguei esse jogo apenas 2 minutos. Mas eu já cansei muito. Daí eu pensei é melhor desinstalar esse jogo. Se vocês querem jogar esse jogo, comente eu quero jogar.